Hoje eu vou estar falando sobre dois temas: a dependência versus a liberdade. A dependência vem sendo uma grande dor, não apenas para aquelas pessoas que são dependentes, mas e principalmente para as pessoas que convivem, que amam essas pessoas dependentes e que acabam também se tornando dependentes com o nome de codependentes. Em oposição à dependência, existe a liberdade. Essa liberdade é algo que tem realmente um alto valor, mas infelizmente poucas pessoas a conhecem e por não conhecer, por não buscar, não sabem o quão libertador é a pessoa experimentar essa sensação de que ela não é escrava dos seus vícios, não é escrava dos seus prazeres, mas que ela pode optar por uma vida com propósito, por uma vida com sentido, por uma vida em que se tenha uma paz interior. Então, o que é a dependência? Dependência é quando a gente se sente condicionado a fazer algo. Pode ser relacionado a uma dependência química, medicamento, álcool, alguma droga lícita ou ilícita. Pode ser uma dependência ligada ao jogo, ligada à prostituição, ligado à pornografia, ligado a um alimento específico que a gente considera que a gente não consiga viver sem, ligado a alguns hábitos também, ligado a pessoas. Então veja que a dependência ela pode se manifestar de diversas formas, mas é o indivíduo que é dependente. Por isso que muitas vezes não adianta a gente focar no externo. Vamos supor, uma pessoa que seja dependente de álcool. Vamos fazer de tudo para essa pessoa se livrar do alcoolismo. Ou uma pessoa que tem uma dependência de alimento. E aí muitas vezes as pessoas passam por procedimentos inclusive drásticos, por exemplo, essa questão da alimentação, né? Uma pessoa que tem uma obesidade. Ela pode fazer uma cirurgia bariátrica, mas se ela não tratar a dependência, e nesse caso relacionada à compulsão, essa compulsão ela vai se manifestar de outras formas. Por quê? Porque a pessoa inviabilizou uma forma de manifestar, mas ela não tratou a causa. Então essa pessoa ela pode parar de comer ou não ter mais aquele peso, mas ela fica suscetível ao alcoolismo, à pornografia, até ao vício, por exemplo, de fazer muita atividade física. Por quê? Porque é a compulsão. A compulsão ela pode tornar, inclusive, algo saudável, algo doentio. A pessoa pode focar excessivamente em estudo, focar excessivamente em atividade física, focar excessivamente na alimentação saudável, porque aí é a dependência no caso de um excesso. Um excesso de organização, por exemplo. Tudo que prejudica a pessoa ou a sociedade vai ser algo vicioso, vai ser algo que não vai ser bom. E por outro lado, o que é esse lado da liberdade? A liberdade ela está associada à virtude, ela está associada a um autocontrole, ela está associada a todos os nossos comportamentos, pensamentos, sentimentos, rotinas, está associada a algo maior, algo que nos transcende, algo em que a gente pensa no futuro, mas não é um futuro em detrimento de um presente, mas um presente que ele se torna virtuoso, ele se torna alegre, ele se torna banhado por um futuro que está vindo. Porque o vício ele está associado a um prazer. Primeiro a um prazer fácil, no sentido de que esse retorno ele vem de forma imediata e, consequentemente, vai trazer uma consequência negativa no futuro. Seja em termos biológicos, seja em termos psicológicos, seja em termos sociais. Então, quando a gente vai ter um comportamento, a gente precisa pensar em algumas dimensões daquele comportamento. Os comportamentos, eles estão associados a diversas áreas da vida, elas estão associadas a um bem-estar psicológico, biológico e social. Está associado também o que o nosso comportamento vai impactar para pessoas que são próximas a gente, ou até mesmo a sociedade como um todo. E essa consciência que a gente tem
em relação ao que a gente faz é que vai estar nos colocando no lugar de vício ou no lugar de virtude, no lugar de dependência ou no lugar de liberdade. A liberdade é algo realmente muito valioso, mas nesse caminho para a liberdade existem coisas que nos prendem. E o que é isso? O medo, a preguiça, né? O medo e a preguiça muitas vezes eles são fantasiados de prudência. Mas olhe, por isso que o autoconhecimento, por isso que um trabalho terapêutico profundo nos ajuda a essa libertação. Porque algumas vezes a gente coloca rótulos diferenciados nas coisas. Então, por isso que eu falei, né, do medo e da preguiça. Muitas vezes ela é colocada como prudência. Ah, não, eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu sou uma pessoa muito prudente. Será? A prudência tem a ver com olhar a realidade com objetividade, você analisar as circunstâncias e eu estou no melhor lugar que eu posso estar, eu estou usufruindo bem dos meus talentos, eu estou aproveitando aquilo que eu tenho faz parte também da prudência. Mas em compensação, se eu chego e digo, olha, esse lugar aqui está melhor, eu não estou satisfeito, eu não estou feliz, eu não estou alegre, eu não estou pulsante, né? Não é uma felicidade vazia, mas é aquela sensação de que eu estou contribuindo, que ali tem um movimento. Se eu não sinto isso, mas eu coloco, não, eu vou ficar aqui, esperar minha vontade de sair passar, pode ser que seja algo não muito virtuoso, pode ser algo que te aprisione. E o medo, ele faz parte do ser humano. A gente, quando está diante de qualquer situação na vida, mesmo um indivíduo saudável, um indivíduo que não tenha traumas, ele vai primeiro parar e analisar. Ele vai primeiro observar aquela situação. É uma situação em que eu preciso lutar, eu preciso fugir, é uma situação em que não está tudo ok, então eu vou continuar a fazer. Mas esse caminho de ir numa outra direção, ele precisa ser sempre observado, porque desenvolvimento é isso. O nosso processo de individuação, ele só para quando a gente morre. Então não adianta chegar e dizer, ah não, é a minha idade, ou é uma condição de saúde que está dificultando. Algumas condições de saúde realmente possibilitam, mas muitas vezes é o sair daquele lugar que vai gerar para você essa situação de saúde que você tanto quer. Então, não é esperar que a situação fique perfeita para que se mova, mas se mover para que a situação melhore. É exatamente isso que a vida espera de nós. É exatamente isso que a liberdade proporciona. A liberdade de agir de acordo com o desejo, de acordo com o que nos motiva e sempre de acordo com propósitos superiores. A liberdade é um valor que ele tem, apesar de ter um alto valor, ela tem também um custo. E o que custa a liberdade? Confiança, movimento, vencer os seus medos, estar ali a cada dia focando no objetivo e não na reclamação e não no vitimismo. Então, lidar com esses vícios, lidar com essas dificuldades pessoais da gente é um preço que a gente está sempre pagando pela liberdade. Mas a liberdade, ela também está associada à saúde. Em Jung, quando ele vai falar de psicopatologia, ele coloca que a psicopatologia é a falta do livre-arbítrio. Porque se a gente for observando, as doenças mentais, elas fazem com que a pessoa ela perca a sua liberdade. Então vamos pensar, né, um transtorno de ansiedade, por exemplo. A pessoa ela não consegue fluir livremente na vida, ela não consegue fazer o que ela quer fazer. Por quê? Porque aquela crise de ansiedade, ela condiciona a vida daquela pessoa. Uma pessoa que tem a depressão, ela não tem autonomia sobre o seu humor. O contrário, o humor tem uma autonomia sobre a vida dela. Uma pessoa com psicose, ela não consegue fazer o que ela quer fazer, porque tem as vozes, tem os pensamentos intrusivos que estão ali. Então, quando a gente pensa em saúde, a saúde, ela nos dá liberdade, mas ela também está associada à liberdade. E o transtorno mental, ele está associado
exatamente a perda dessa liberdade, a perda desse livre-arbítrio. Então, quando a gente está, né? Então, assim, por que a gente deve buscar vencer uma dependência? Algumas dependências nos trazem prazer, por isso que elas se instauram na nossa vida. Mas o prazer da gente ter autonomia, do prazer da gente conquistar, o prazer da gente não ficar olhando para o outro, olhando para fora e ali sofrendo, mas olhando para dentro, olhando para a nossa vida, se autoconhecer. E essa liberdade de autoconhecimento, ela dá trabalho, dá até o trabalho de você conhecer o que você quer da sua vida, qual é o seu propósito. Não é ficar olhando para fora e ver o que meu vizinho, o que meu irmão, o que meu primo, o que meu melhor amigo quer. Não, o que você quer. Mas é o resultado desse trabalho, ele é tão precioso que vale cada pequena dedicação, cada tempo dedicado, cada esforço, cada pequeno medo vencido. Tudo isso ele vai compensando. Por quê? Porque a gente vai colhendo os frutos e nada melhor do que a gente satisfazer o que está dentro de nós. Nada melhor do que a gente ter aquela certeza de que a gente está no nosso caminho. No sentido de a certeza de que eu estou fazendo aquilo que eu devo fazer. Todos nós sabemos, porque a nossa consciência, cada um de nós tem a consciência do certo e do errado, do que deve ser feito, do que não deve. E se a gente não faz o que deve, a gente pode adoecer, a gente pode ter uma dificuldade para dormir. Existem alguns sintomas que estão ali mostrando, ou uma crise de ansiedade, ou uma irritação demais, ou um tejo excessivo, ou um niilismo. Tudo isso pode ser sintomas de uma acomodação excessiva, de uma acomodação a uma situação que normalmente você tem muitas desculpas para estar ali. Algumas até, digamos assim, nobres. Eu estou nesse trabalho que eu não gosto, que até me adoece, mas porque eu tenho que sustentar a minha família. Será que não existem outras formas de sustentar a sua família? Eu estou, não tenho tempo de cuidar da minha saúde porque eu preciso trabalhar para sustentar a minha família. Eu dou a minha vida pela minha família. Eu troco a minha saúde pela minha família. Mas por que a gente não se cuida? Por que não se cuidar da melhor forma? E aí esse cuidado de uma forma geral, tanto a saúde física, mental, espiritual. Porque com certeza, quanto melhor a gente tiver, melhor a gente vai cuidar da gente, porque existe realmente esse ciclo. A gente vai cuidar melhor da gente, a gente vai cuidar melhor da nossa família, a gente vai trabalhar melhor, a gente vai ter um retorno melhor para a sociedade, a gente vai conseguir contribuir de uma forma melhor para o nosso país, para o mundo de modo geral, sendo exemplo para outras pessoas, mas também fazendo a nossa parte. E ao fazer a nossa parte, a plenitude que vai gerar dentro de nós vai resplandecer e a gente vai fazendo cada vez mais e vai tomando consciência que é um processo, que não finda, porque quando ele vai começando, vai vindo novas ideias, novas coisas. Não é aquela sensação de quem vive apenas para cumprir uma função do ego. Eu conquistei e agora tenho um vazio. Quando a gente está seguindo o nosso chamado, o nosso propósito, eu consegui, que bom, eu comemoro, mas agora eu pego essa felicidade, esse aprendizado e vou para um próximo nível. E onde fala que o nosso desenvolvimento ele acontece em espiral. Então a gente está sempre crescendo. E crescendo em todas as áreas da vida, aquilo vai ampliando. Não adianta eu crescer apenas em um aspecto, porque aí eu não completo o ciclo para ir para um outro nível. Eu preciso cumprir em todos os níveis. Não adianta eu ter dinheiro e não ter saúde. Não adianta eu ter um relacionamento afetivo que seja satisfatório, mas eu não tenho um grau de autoconhecimento, eu não tenho uma alegria de viver, eu não tenho contato com a minha espiritualidade, com a minha religiosidade. Todos os aspectos, eles são muito importantes. Em alguns momentos da vida, a gente precisa se concentrar em
focar mais em um, mas jamais esquecer dos outros. Espero que essa reflexão tenha ajudado, ajudado exatamente, eu tenho um objetivo, que é ajudado você a olhar para dentro, buscar se conhecer, buscar o seu propósito e buscar ser cada vez mais livre para desenvolver os seus talentos.